Está no ar mais um TV Comunitária do Rio especial sobre a posse do presidente Lula. No terceiro mandato, a eleição concorridíssima, como todo mundo acompanhou, participou. E nós estamos aí a menos de 48 horas da posse do presidente Lula. E a gente queria atualizar todos vocês, nossos telespectadores, amigos da TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro Net aqui no Rio, sobre qual é o cenário que estamos vivendo aí nesses momentos que antecedem a posse do Lula. E eu quero agradecer e convidei aqui o jornalista Hélio Doyle, que já foi secretário de comunicação do governo do GDF, participa da política 24 horas, no dia a dia, conhece todos os meandros aí da política na capital federal, está falando diretamente de Brasília, eu estou no Rio de Janeiro. Hélio, primeiro, espero que o seu Natal tenha sido ótimo, desejo que essa passagem do ano seja maravilhosa para você e para todos os seus, e agradecer a sua disposição, eu sei que você está ocupadíssimo aí no Planalto Central, para nos atualizar aqui sobre a realidade. Então, já iniciando a primeira pergunta, é o seguinte: você acha que as medidas tomadas pela Polícia Civil do DF, as medidas tomadas pelas investigações que se desenvolveram nos últimos dias e as decisões do Supremo Tribunal Federal são suficientes para garantir que a posse seja tranquila do presidente? Obrigado aí pela sua presença. Bem, Moisés, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado aí pelo convite e com todos aqueles que nos assistem. Estou aqui realmente em Brasília, eu moro em Brasília, e já está um movimento anormal, né, na cidade, muita gente chegando e muito movimento na rua, aqui mesmo no hotel onde o Lula se hospeda, as pessoas vão chegando e gritando positivamente, né? Mas eu acho que sim, para responder sua pergunta, viu? Eu acho o seguinte, eu acho que não há um risco real, na minha opinião. Tá? É claro, sempre você pode falar em termos do que se faz organizadamente e do que é aquela ação solitária, né, que o pessoal de segurança chama de lobo solitário. Né? Um maluco, qualquer motivado por qualquer razão, que resolve agir por conta própria. Esse risco do lobo solitário sempre existe, em qualquer momento. Pode existir num show, pode existir num jogo de futebol. Né? Nós vemos essas maluquices aí que, infelizmente, aqui no Brasil está se repetindo, de repente atirar em escola, um maluco entra numa escola e começa a atirar nas pessoas. Mas, para falar assim, em risco de violência bolsonarista, eu acho que as medidas de segurança são adequadas. Agora mesmo, para chegar aqui, eu passei por 2 vias fechadas. Tive que contornar, porque as vias já estão fechadas, já está o eixo monumental, que é a principal avenida de Brasília, já está fechado a partir do Museu da República. Para quem não conhece, é logo depois da rodoviária, quer dizer, toda a esplanada dos ministérios já está fechada, está sendo feita varredura, o policiamento vai ser muito grande, a segurança do Lula está sendo chefiada por pessoas muito competentes, o general Gonçalves Dias e o delegado Andrei, da Polícia Federal, de maneira que eu sinceramente, tenho dito isso às pessoas que perguntam: é arriscado ir para a rua no dia 1º, está perigoso? Eu digo, não, pode ir, pode ir para a rua, pode ir para a posse, com cuidados que nós tomamos a todo momento. Né? Ao sair na rua, nós já tomamos cuidado com o celular, com a carteira. Tá? Então, cuidados naturais. Se alguém vir uma mochila solta num canto, deve chamar a polícia. Se você sentir um provocador, como também, né, Moisés, cuidados que a gente toma nas nossas manifestações, quando a gente vai para a rua para se manifestar, para protestar, como fomos tantas vezes aí durante esse nefasto governo do Bolsonaro, a gente toma as cautelas devidas. Então, eu acho que a cidade está devidamente protegida. Os bolsonaristas estão lá pelo QG, pelo Quartel-General do Exército, que nós chamamos aqui de Forte Apache, estão acampados lá.
Eu tenho lido, isso eu li, eu não fui lá, mas eu li em alguns lugares hoje que está um certo esvaziamento depois do pronunciamento do Bolsonaro, uma certa desmobilização, mas que continua tendo muita gente lá. E eles não vão chegar até onde estarão os simpatizantes, os adeptos, aqueles que do presidente Lula, aqueles que vão para a festa. Eles não chegarão até lá. Pode chegar individualmente, mas não vão chegar em bloco, não vai haver conflito, não vai haver briga de rua. Eu não estou acreditando em nada disso. Posso infelizmente, estar errado. Espero que não Eu, esteja. eu, eu acho que você está certo. Eu também estou com essa sensação, acompanhando de longe, acompanhando Uhum. as notícias, etc. A festa vai ser muito. Dá um pouco o panorama aí para os nossos telespectadores. 300 mil pessoas é o planejamento que está sendo divulgado, etc. Provavelmente pode ter até mais gente, um show enorme, o Festival do Futuro com a presença massiva e tal. Como é que você acha que a organização em si da solenidade, no Congresso, no Palácio do Planalto e na Esplanada, vai se desenvolver? Mas a Esplanada, ela está hoje, é um grande palco, né? A Esplanada hoje dos ministérios foi construído um grande palco e outros palcos menores, tem praça de alimentação, com barracas, vendendo comida, bebida. Então, assim, a grande festa é na Esplanada. É, para quem conhece Brasília, você descendo a Esplanada, passando pelo Congresso, você chega na Praça dos Três Poderes. Na Praça dos Três Poderes, o acesso vai estar limitado a 30 mil pessoas. E então se espera que esse número de pessoas seja alcançado antes de meio-dia e meia, do dia 1º. Então, quem quiser ver lá a passagem da faixa, a presença do Lula e da Janja no parlatório, né, onde ele se dirige ao povo que está lá, vai ter que chegar muito cedo lá. Vai ter que chegar muito cedo. E ali é uma coisa meio confusa, porque é a Praça dos Três Poderes, é exatamente ali que vão ocorrer as solenidades. Né? A partir de 2h30, o Lula e a Janja desfilam de carro aberto na esplanada, onde vai estar a população. Então, vai ter que abrir um corredor ali para eles passarem de carro aberto. Brasília tem chovido muito, hoje mesmo já choveu, sabe? Então, tem um risco de chuva. Mas se não houver a chuva, eles vão passar ali de carro aberto. Mas ele sai da catedral, não é isso? Sai Sai da da catedral, é catedral. um trechinho pequeno, mas É um trecho pequeno, demora. mas que vai estar tomado pelas pessoas. Naturalmente, eles vão deixar a via, né, liberada para passar o carro, mas as pessoas vão estar muito perto. Por isso que muita gente está falando, não desfila de carro aberto, deve ser evitado, carro blindado, tal, tem todo esse movimento, porque realmente ele vai passar no meio da multidão, como foi em 2002, né, como foram nas outras posses, passa ali, 2003, passa ali no meio da multidão. Aí vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está isolado. As pessoas não vão conseguir chegar até o fim do Congresso Nacional. Eu tenho, inclusive, muita nostalgia quando eu falo disso, porque eu já fui muita manifestação no Congresso Nacional, naquele gramado ali que tem duas rampas assim, tem o gramado embaixo. Né? Então, ali a gente ocupava, ficava até bonito, né? As pessoas naquela rampa de grama, né? Vamos dizer assim, naquela queda de grama, no gramado. Tal. Hoje isso não é possível mais, mas infelizmente. O Antônio Carlos Magalhães construiu uns lagos ali e as pessoas não podem mais chegar até lá, porque é cheio de lago. As pessoas entram no lago, já teve muita. Mas agora eles cercam mesmo. Brasília virou, e não é de agora, não é por causa dessa solenidade de hoje, já há algum tempo, virou vários cercadinhos. Então, o Supremo Tribunal Federal é cercado, o Palácio do Planalto é cercado, o Congresso é cercado. Isso é muito ruim, do meu ponto de vista de quase brasiliense, porque eu moro aqui há mais de 60 anos, isso é muito ruim, mas é a realidade. Do Congresso, ele vai para o Palácio do Planalto, que é ali, na Praça dos Três Poderes, né? E parece que é um trajeto curtíssimo, mas vai até o Palácio do Planalto. E depois vai para o Itamaraty. Aí ele atravessa de novo esse e vai e volta para a esplanada dos ministérios, onde é o Itamaraty, onde haverá a recepção às delegações estrangeiras que virão
e também vários convidados, são muitos, não sei quantos são, mas são muitos convidados. Então, a parte oficial ela se mistura com a parte popular da posse. Serão instalados vários telões, então, qualquer lugar que você tiver na esplanada, ou mesmo na Praça Três Poderes, onde você visualiza o parlatório, vai ter telão. Então, você vai assistir. Agora, a atividade do Festival do Futuro, que é a atividade da esplanada, que você chama, do movimento do povo mesmo, as atividades começam 10 horas, com 2 apresentações, até 1 hora e tal, né? Explica só um minutinho isso. Elas começam 10 horas, são várias manifestações culturais, várias atividades culturais, que praticamente vão emendar no Réveillon, porque o governo local está fazendo o Réveillon, que vai até de madrugada. E 10 horas da manhã começam as atividades culturais da posse. Né? Então, começa às 10 horas da manhã, elas se interrompem por volta de 1 da tarde, justamente porque, a partir de 2 e pouco, há o trajeto no carro aberto. Aí há as solenidades de posse, que vão ser transmitidas. A posse oficial é no Congresso Nacional. Ele toma posse perante o Congresso Nacional. Depois é uma solenidade simbólica. Ele vai até o palácio, aí vamos dizer assim, toma posse do palácio, né? Assume o palácio. Tradicionalmente. Ele recebe a chave no outro congresso, né? No congresso, e vai lá abrir. É o famoso, né? Sobe a rampa. Isso que os bolsonaristas estão falando, até hoje eles continuam falando, não vai subir a rampa, não vai. Ele vai subir a rampa. No dia 1º, ele vai subir a rampa por volta de 4h30, 5 horas da tarde, ele vai subir a rampa, e aí ele vai até o parlatório, que é aquele palanque que tem em frente ao palácio. Né? E ali, tradicionalmente, é que é feita a passagem da faixa, que nós não sabemos ainda como vai ser isso. Não sabemos quem é que vai passar a faixa. O Mourão disse que não vai. O Mourão requisitou, viu, Moisés? É uma cadeia nacional de rádio e televisão amanhã às 8 horas da noite, com uma previsão de falar durante 7 minutos. Então, o Mourão vai dizer alguma coisa amanhã à noite. Não sei o que o Mourão vai dizer, porque agora ele é presidente, né? Ele é o presidente da República. Ele é o presidente interino, né? Porque o titular fugiu, né? O titular, fugiu. Então, eu queria emendar para você, eu estou controlando aqui o tempo para a gente garantir o nosso tempo. Então, eu queria que você falasse agora como é que você viu esse comportamento do Bolsonaro aí nesse. Quer dizer, desde a eleição, né? Você pode fazer uma análise e tal. Depois eu queria que a gente analisasse a eleição e o novo ministério. Perfeito. Eu vou ser o mais objetivo possível. Eu acho que, em síntese, o Bolsonaro imaginava a possibilidade de. Primeiro, ele imaginava a possibilidade de ganhar a eleição. Ganhando a eleição, ele teria um segundo mandato que seria ainda mais desastroso do ponto de vista da democracia, da soberania nacional, da justiça social, seria ainda mais desastroso do que o primeiro. Mas há outro cenário, obviamente, se colocava, da derrota eleitoral. E na minha visão, ele se preparou para resistir ao resultado eleitoral. Virar a mesa. Virar a mesa, mobilizar seus militantes armados, mobilizar esses militantes e resistir ao resultado, forçando, de alguma maneira, as forças policiais e as forças armadas a respaldarem essa virada de mesa. Logo, ele viu que não ia conseguir o apoio das Forças Armadas. Essa é a minha percepção. Ele viu que não teria o apoio das Forças Armadas e se recolheu, porque eu acho que a vacina foi bastante eficaz, sabe, Moisés? A vacina do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, das instituições de modo geral, da sociedade civil, se prepararam para resistir à virada de mesa. Né? E o Bolsonaro recebeu recados muito claros da chamada comunidade internacional de que um golpe não seria aceito. Foram diversos recados. Né? Até desde a maneira como o Lula foi recebido no exterior, pelo Macron, por exemplo, né?
pelo primeiro-ministro da Alemanha, a COP, né, no Egito, a maneira como ele foi convidado, diga aí. A aceitação do resultado eleitoral algumas horas depois, né? Isso Foi, aí também. não, a comunidade internacional deu inúmeros sinais de que não respaldaria um golpe. E Bolsonaro recebeu o recado direto do governo americano de que desta vez eles não iriam apoiar o golpe, porque a tradição do governo americano é apoiar golpes, de direita contra a esquerda, mas desta vez não iria ter apoio para o golpe. Então ele viu, sem respaldo internacional, sem apoio das Forças Armadas, ele não conseguiria dar o golpe. Ele se recolheu. Ele se recolheu com medo de que a ação dele pudesse levar, inclusive, a punição dele próprio, embora presidente da República, porque você viu que a maioria do Congresso Nacional não entrou na atividade golpista do Bolsonaro. Então, ali, o impeachment se resolveria facilmente, caso O Lira foi um dos primeiros a dizer que aceitava o resultado da eleição, né? O que não é nenhuma surpresa para quem conhece o político fisiológico, aquele político que quer estar sempre por cima, né? Sempre bem sucedido e ganhando dinheiro. Então, o Bolsonaro se recolheu para ver o que acontecia. Quando ele viu que não podia mesmo, não tinha condições de acontecer alguma coisa, ele pega e foge. Por que ele foge? Com medo de ser preso. Com medo de ser preso, porque isso aí, pelo que a gente sabe, os advogados dele mostraram a ele os vários cenários. Não era provável uma prisão logo em janeiro, vamos dizer assim, não era provável, mas também não era descartável. O juiz, ele volta à primeira instância, né? No momento em que os processos voltam à primeira instância, ele perde o foro, ele poderia, um juiz qualquer, poderia decretar a prisão dele, e até lembra-se disso, como foi decretada a prisão do Temer. Você lembra que um juiz. Temer ficou preso 4 dias, eu acho. Não É, foi? um juiz de primeira instância decretou a prisão. Então, com esse temor, ele optou por fugir para os Estados Unidos. E você vê que nem nisso ele foi bem sucedido, porque, primeiro, eles vazaram que ele iria para Mar-a-Lago, que é a residência do Trump. Ele não foi para Mar-a-Lago, pelo menos nesse primeiro momento. Ele foi para Miami. Mar-a-Lago é próximo a Miami, né? Mas ele foi para lá e parece que ele vai para a casa de um fazendeiro americano, que ele tem relações, sei lá. Então, assim, eu acho assim, o golpe não deu certo. O golpe que ele planejou, que ele fez tudo aquilo para mobilizar seus militantes ensandecidos, né? Aquela coisa que ele fez de armar esses militantes, os CACs, os clubes de tiro, que tudo isso era um subterfúgio para armar essa militância, esses milicianos, né, que acabaram agindo de alguma maneira, tanto no quebra-quebra aqui de Brasília, nos incêndios aqui de Teve um resíduo aí desse. a gente sabe que sempre tem. E Né? aquele vídeo que vazou de uma reunião, né, que o cara do meio ambiente falou que passaria boiada, aproveitar logo, vamos passar a boiada e tal. Ele disse que todo mundo tinha que ser armado, porque um povo armado não perde a liberdade. Eu acho que assim, o golpe frustrou. Isso não quer dizer que o bolsonarismo, quer dizer, essa militância de extrema-direita fascistoide deixou de existir. Ela está aí. Ela está aí, mobilizada, continua na porta de quartéis e espalhada pela sociedade. Mas agora é uma outra conversa, né? Agora a conversa é outra, de outra maneira. Então, o que eu queria que você analisasse são 2 momentos aí, nós temos mais uns 8 minutos. 2 momentos. Primeiro, como você considera o resultado das eleições? Porque a eleição me pareceu uma coisa espetacular, né? Quer dizer, ter conseguido enfrentar o que foi enfrentado, uma máquina e as instituições do Supremo que conseguiu resistir do ponto de vista aí principalmente da ala do TSE, etc. e tal, de forma geral, o Bolsonaro rompeu várias linhas aí, quer dizer, do cargo de presidente, etc. e tal. Essas medidas de distribuir recursos na semana da eleição, alguns
um mês da eleição. Então, isso era um troço impensável, né? E o dinheiro foi um volume enorme, etc. Então, enfrentar toda essa máquina demonstrou uma maturidade e uma capacidade de mobilização da sociedade muito grande. Como é que se avalia a eleição em si do Lula depois desses 4 anos e mais 2 anos de golpe do Temer? Moisés, é como você falou, um momento histórico, né? Um momento histórico você ter um presidente que volta pela terceira vez, ganha a sua terceira eleição, depois de 580 dias preso, depois de tudo isso, que o pouco tempo que nós temos aqui não me permite contar toda a história, nem é o caso, é fantástico. E combatendo uma máquina poderosa. O Bolsonaro usou do jeito que quis a máquina do governo, usou como quis todo o instrumental que ele tinha, espalhou fake news, tinha muito dinheiro para gastar, financiado principalmente por esses empresários do agronegócio que o apoiam, mas não apenas do agronegócio. Ou seja, derrotar essa máquina é uma façanha por si só. É uma façanha, porque o pessoal, mas foi pequena diferença. Olha, essa pequena diferença foi tudo, entendeu? Foi tudo. Exatamente, essa ideia numérica, isso é de uma miopia política de quem comenta isso. Imagina a estrutura que os bolsonaristas gostam de inverter as coisas e dizer que o sistema estava contra Bolsonaro. Não, o sistema estava contra o Lula. Né? E foi usado e abusado. Bolsonaro usou tudo: recursos públicos, funcionários públicos, estrutura pública. Então, assim, foi uma grande vitória, foi uma vitória histórica. Nós assistimos, felizmente, esse momento histórico, que foi a terceira eleição do Lula, impedindo a continuidade de um governo fascista e que certamente iria aprofundar suas medidas antipopulares, antinacionais, antidemocráticas em um segundo mandato. Então, eu acho que só derrubar o Bolsonaro já foi a grande vitória, independentemente do que virá agora. Né? Mas só isso já foi uma grande vitória. Olha, nós nos livramos do fascismo. Não é que nós nos livramos definitivamente, porque o processo histórico continua, mas o fascismo foi retirado da presidência da República, embora sobreviva em alguns estados, mas foi retirado da presidência da República, e agora a gente pode respirar e programar um Brasil diferente, né? Pensar num Isso, Brasil nesse diferente. sentido, porque eu digo que a vitória do Lula foi um grande espetáculo, foi uma coisa espetacular, Foi, histórica, como você disse, e de uma potência muito grande, porque tudo corria contra. tudo Eu contra. acho que o segundo espetáculo maravilhoso foi exatamente a montagem do governo que o Lula gerou, porque 9 partidos, esse quebra-cabeça é uma coisa quase que impossível de ser realizado, né? Independente do que vai ser o primeiro, já estão dizendo que vai ter briga entre a Tebet e Haddad. o Haddad, vai ter isso, entregaram comunicação para não sei quem e tal. Olha, eu acho que estão perdendo exatamente a essência do que. Então, como é que se analisa esse quebra-cabeça que o Lula montou aí para a gente ir caminhando para o encerramento? Moisés, eu sempre disse, a tarefa mais difícil de todos nesse momento é do Lula de montar esse ministério. Porque 9 partidos foram contemplados, mas eram 15. Tem vários partidos que não foram contemplados. O próprio PV, que é da federação do PT, não foi contemplado. Então, você imagina contemplar partidos que estiveram com Lula desde o início, partidos que aderiram no segundo turno e partidos que foram contra ele. Foram derrotados pelo Lula. Você não precisa agora desses partidos por causa do Congresso, por causa do nosso sistema. O sistema é complicado, o nosso sistema político é complicado. Então, o Lula, para governar, precisa desses partidos de direita. Então, juntar tudo isso e ainda considerar as questões de gênero, as questões de raça. Então, eu acho que o Lula está sendo cobrado demais. Porque essa engenharia, eu vou te contar, não é fácil.
Nos desagrada em vários aspectos? Não Claro sei que se teria alguém com essa capacidade, não eu teria, acredito que não não. teria, Certo. não teria ninguém para ganhar a eleição, e não teria ninguém para montar esse governo, e não teria ninguém para cumprir esse governo de 4 anos. Não teria. O Lula é a personagem necessária nesse momento. Então, é claro que todos nós, alguma coisa nos desagrada. Eu preferia que não fosse assim. Né? Esse negócio da comunicação, que repercutiu muito, é muito ruim. Eu participei da transição na área de comunicação social, mas nós estávamos muito ligados às comunicações, né? Trabalhamos muito junto com o grupo de comunicações. Realmente é frustrante ver, depois de todo aquele trabalho, o Ministério ser entregue a uma pessoa que ninguém, um deputado de baixo clero, que ninguém sabe quem é. Mas foi necessário nesse momento. Pode ser que depois se corrija, tal, mas eu acho que a gente se ater a esses detalhes agora é não compreender o global que está em jogo. Toda Sabe? a obra, né? Eu não gostei de muita coisa, não gostei de muita coisa, mas isso é pequeno, perto da necessidade que se tem de derrotar mesmo o Bolsonaro politicamente, não é derrotar mais eleitoralmente, derrotar politicamente a extrema-direita, conseguir compor um governo que faça avançar determinadas bandeiras, não vai ser um governo de esquerda, um governo que vai, ao contrário do que pensam os bolsonaristas, longe de comunista, muito longe de ser comunista, ou sequer socialista. É um governo de transição, na minha opinião, um governo amplo, De para frente preparar ampla. o país para o futuro. E a esquerda agora, ela que tem que se preparar, não é o Lula que tem que cuidar de... os partidos de esquerda, os militantes de esquerda, as organizações populares, que se preparem para esses 4 anos que vão vir. E depois, para substituir um presidente como o Lula. Isso também tem que se preparar. Exatamente. Exatamente, vai ser agora. Então, meu querido, você tem 1 minuto para você fazer uma despedida aí final, que nós vamos para a posse do Lula. Isso, você me desculpe estar com pouco tempo, eu saí de uma reunião que nós tivemos agora com delegação, pessoal que veio de fora para cá, do Uruguai, e que pediu uma reunião conosco, falou muito de frente ampla, que é um tema que eu acho que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, e tem agora uma outra reunião para tratar de um assunto bem específico de um determinado ministério, ainda como na esteira da transição, que já acabou, mas que a gente continua tendo algumas coisas, por isso que eu não posso ficar mais. Foi um prazer estar aqui com você, com todos os que estão nos assistindo, e outras oportunidades surgirão. Isso, e sábado eu vou para Brasília para acompanhar a posse junto com vocês, e a Vamos ver TV se a gente se comunitária encontra vai aqui. estar nessa posse aí. Muito obrigado. Eu entrevistei Hélio Dólia, que já foi secretário de comunicação do governo do Distrito Federal, participa da política em 24 horas. Muito obrigado pela sua disposição. Está aí ocupado recebendo delegações de outros países. E até o próximo programa da TV Comunitária, Canal 6 da Claro Net no Rio. Tchau. Tchau.